por que Deus permite as calamidades? Já reparou como que nós e nossas famílias estão enfrentando calamidades nesses últimos tempos? Talvez você pense que a sua calamidade seja pior que a minha. E eu penso que a minha é pior que a sua. Porque, meus irmãos, o único sofrimento que eu conheço é o meu. Já ouvi falar do seu, mas eu não conheço o seu sofrimento. Eu só conheço o meu. A pior dor que existe é a minha. Fiquei sabendo que você também sofre, mas eu não conheço a sua dor. Eu só conheço a minha. Independente de quem esteja sofrendo mais, a pergunta é a mesma para todos. Por que Deus permite as calamidades? Ele não é um Deus de amor? Ele não é um Deus de cuidado, de bondade, de misericórdias? Por que então Ele permite calamidades em nossas vidas? Veja 1 Crônicas capítulo 21, e nós vamos ler só alguns versículos, mas nós vamos discorrer praticamente através de todo este capítulo. 1 Crônicas 21. Davi numera o povo. Davi numera o povo de Deus. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Bom, se a ideia partiu do diabo, não é nada bom. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Pena que Davi aceitou, a provocação do diabo. E quando nós aceitamos a provocação do diabo, e nós fazemos a vontade dele, as consequências serão as piores possíveis. Esses dias atrás uma irmã me perguntou: pastor, o que eu devo fazer nesta ou naquela situação? E eu disse para ela: imagine que o diabo queira que você faça e faça justamente o contrário. Amém, irmãos? Ou se você quiser, imagine que Deus quer que você faça e faça exatamente aquilo. Mas, irmãos, uma das melhores maneiras de ter vitória na vida é fazer exatamente o contrário do que você sabe que o diabo quer que você faça. Faça o contrário. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Joabe sabia que aquele censo era contrário à vontade e à palavra de Deus, e ele tentou dissuadir o rei, e ele disse: rei, você vai trazer grande culpa, porque a palavra delito quer dizer culpa sobre nós, sobre Israel, e numerando agora as pessoas, imagine que sejam 100 vezes mais. Essa informação não é importante, não é relevante para o rei meu senhor. Mas quem disse que Davi deu ouvidos a Joabe? Não, ele já tinha dado ouvidos ao diabo. E é por isso que a voz do pastor é vencida, a voz do cônjuge é vencida, a voz da razão é vencida, uma vez que alguém já resolveu dar ouvidos à voz do diabo. Então hoje de manhã, por que Deus permite as calamidades? Por que Deus permite que pessoas boas sofram e que pessoas boas sejam atingidas? Primeiramente, não existe pessoas boas. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus perguntou: por que me chamas bom, se há bom apenas um, que é Deus? Portanto, não existem pessoas boas. Existe aí na nossa cabeça, mas aos olhos de Deus todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, por que Deus permite as calamidades? Pai querido e glorioso, dá-nos a resposta nesta manhã, porque nós precisamos dela. Nós precisamos saber porque Deus permite calamidades na nossa vida, na vida das pessoas que nós mais amamos. Oh Deus, como eu disse hoje cedo, precisamos de conhecimento. O seu povo perece sem conhecimento. E nós estamos no lugar certo, na hora certa, no dia certo,
para recebermos conhecimento da parte de Deus. Nos ajude, ó Pai, no nome de Jesus, amém. As pragas mais famosas que encontramos na Bíblia são as 10 pragas do Egito, não é verdade? Talvez nós saibamos como nomear cada uma delas de cor. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, as 10 pragas do Egito, elas teriam sido atribuídas às mudanças climáticas. Podem ter certeza disso. Elas não seriam atribuídas a Deus, elas teriam sido atribuídas às mudanças climáticas. Mas de acordo com Êxodo 12, verso 12, você sabia que todas as pragas foram executadas por causa do pecado, por causa da idolatria que havia no país do Egito? Deus deixou claro, Ele mandou as pragas por causa da idolatria. Ele disse: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Desde então, desde essas pragas, nós sabemos que todas as pragas que vieram a seguir e que ainda hão de vir, foram manifestações de Deus sobre a impiedade dos seres humanos, e não por causa de mudanças climáticas. Nós temos que entender isso. Todas essas calamidades que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos são consequências da impiedade dos seres humanos. Nada tem a ver com mudanças climáticas, mas o ser humano prefere atribuir essas calamidades a mudanças climáticas, ao invés de parar, refletir e saber o que ele está fazendo de errado. No tempo do rei Davi, 70 mil homens morreram em apenas 3 dias, por causa de uma praga que havia sido causada pelo orgulho e pela rebeldia do próprio rei Davi. Ele próprio perguntou a Deus por que Deus estava matando ovelhas inocentes, por que Deus estava matando aquelas pessoas dentre os judeus, enquanto que ele, Davi, o verdadeiro culpado, ainda não havia sido atingido. Para nós, leitores bíblicos, nenhuma calamidade natural é coincidência da natureza. Nós sabemos que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Amém, irmãos? Então nós sabemos que nenhuma calamidade é uma consequência natural, mas sim um aviso da parte de Deus, para que os homens possam parar, possam pensar, possam refletir sobre as suas ações. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Veja Salmo 33, verso 10. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. Por que Deus permite as calamidades? O texto que acabamos de ler nos permite olhar para as calamidades que surgem no mundo a partir dos olhos de Deus, não a partir dos olhos da ciência e muito menos da política. Se eu já não acredito na ciência, muito menos na política. Vamos ver, o mal existe no mundo e ele se chama Satanás. Vamos ver, o mal existe no mundo e ele se chama pecado. Vamos ver, o mal existe e por isso existe julgamento divino. Quantos acreditam que Deus está julgando este mundo? E o mal existe e por isso Deus exige o nosso arrependimento de pecados. Em primeiro lugar, Satanás causa as calamidades. Quem está por detrás das calamidades? O diabo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. O alvo do diabo não era Davi apenas, mas o povo de Davi, Israel. O alvo do diabo nesta manhã não é apenas o Rômulo, mas a esposa dele, as filhas dele. O alvo de Satanás nesta manhã não é apenas você, mas todas as pessoas que fazem parte do seu convívio. Esta é a primeira vez que o diabo aparece aqui na Bíblia como um ser pessoal. Até então, ele só era tratado como uma serpente, ele era chamado de adversário.
mas agora pela primeira vez lhe é dado nome próprio: Satanás, Lúcifer. O mal existe, irmãos, e é por isso mesmo que hoje de manhã nós precisamos de leis, nós precisamos de policiais, nós precisamos de penitenciárias, nós precisamos de multas e de muitas restrições para conter o nosso mal e o mal de outras pessoas também. O diabo trabalha em todos os continentes do mundo, em todos os países da terra. Veja, irmãos, o que ele anda fazendo. Jó 1, verso 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Hoje eu estou em Brasília, amanhã eu estarei em Washington. No mesmo dia eu consigo estar em Moscou e eu consigo também estar em Paris. Satanás, ele vive de rodear a terra. E como ele conseguiu causar uma grande praga na terra de Israel? Ele precisou, primeiramente, da permissão de Deus. Amém, irmãos? Satanás não é soberano, Deus é soberano. E ele precisou da permissão de Deus, e Deus tinha razões para dar permissão, mas ele também precisou da permissão do ser humano. Primeiro Deus o permitiu, então Satanás se levantou contra Israel. O alvo de Satanás era uma nação inteira. Ele não queria dizimar apenas a família real, mas se dependesse dele, ele teria dizimado todos os judeus, e não haveria Israel nos dias de hoje, não haveria judeus nos dias de hoje. 2 Samuel, capítulo 24, deixa bem claro que não só o rei Davi, mas Israel também havia pecado contra Deus, e por isso Deus permitiu aquela catástrofe nacional. Só de ler crônicas, você diria, Davi foi o único culpado. Mas se for para 2 Samuel 24, saberá que o povo inteiro havia pecado. Então Satanás recebe permissão para algumas coisas, mas graças a Deus, ele não recebe para tudo. Porque se ele pudesse todas as coisas, eu e talvez você não estaríamos aqui nesta manhã. No caso de Jó, ele recebeu permissão para tirar a saúde de Jó, mas não recebeu permissão para matá-lo. Ele pôde fazer muita coisa contra Jó, mas ele não pôde fazer tudo, porque graças a Deus há limites para a maldade do diabo. O mundo não acredita na existência e muito menos no trabalho do diabo. Mas, irmãos, ele está atuando hoje de manhã em todas as camadas da sociedade, desde os 3 poderes do nosso governo até dentre todas as famílias do nosso país, dentre todas as famílias da terra. Em geral, além da permissão de Deus, Satanás também vai precisar da nossa permissão. Ele vai precisar da permissão do ser humano. E Davi o permitiu. A Bíblia diz: e incitou Davi a numerar a Israel. Davi foi incitado por ninguém mais, ninguém menos do que pelo próprio Satanás. Satanás está incitando você e eu a fazermos muitas coisas de errado nos dias de hoje, ou a deixarmos de fazermos muitas coisas certas, porque nós pecamos também através da omissão, não só através da ação e de atitudes, mas também através da omissão, deixando de fazer o que é certo. Ele nos incita a fazermos o que é errado, nunca a fazer o que é certo, só a fazer o mal. Por quê? Porque ele sabe que Deus é um Deus de justiça, e ele quer que façamos o mal para que Deus então tenha que ser justo, para que Deus tenha que aplicar a justiça dele sobre as nossas vidas. O objetivo número 1 do diabo é a nossa desobediência à palavra de Deus. Ele quer que desobedeçamos, ele quer que sejamos rebeldes contra todos os princípios e ensinamentos que encontramos neste livro sagrado. Esse é o objetivo número 1. Êxodo 30, verso 12, explica, irmãos, o que Davi fez de errado. Lá em Êxodo 30, verso 12, explica o que Davi havia feito de errado, incitado pelo diabo. Você vai ver quais são as ordenanças de Deus
a respeito de censo, a respeito de numerar a cabeça do povo. Êxodo 30:12 explica que um censo dos homens de Israel só poderia ser feito a mandado de Deus. Só Deus poderia ter dado esta ordem. E mesmo assim, cada pessoa sendo cadastrada, teria que dar uma oferta de si mesmo ao Senhor. Lemos: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Davi conhecia a palavra de Deus, irmãos. O livro de Êxodo já existia nos dias de Davi. Davi conhecia este mandamento. Censo, só se Deus ordenar, e assim mesmo cada pessoa precisa dar uma oferta. E Davi fez tudo ao contrário. O censo foi para si mesmo. Ele fez o censo para o seu bel prazer, e ninguém pagou por seu resgate. Na cultura judaica, você só podia cadastrar o que era seu. Você não tinha o direito de cadastrar o que não lhe pertencia. Só o que era seu, nunca o que era dos outros. Israel não era de Davi, Israel era de Deus. Israel nunca foi de Davi, Israel sempre pertenceu a Deus. Por isso, nós aqui do ministério Templo Batista Maranata, não praticamos o ministério de números. Quantos já repararam isso? Nós não contamos as cabeças. Nós não queremos saber quantas pessoas vieram na IBD. Nós não queremos saber quantas pessoas vieram nas salas da escola bíblica dominical. Sim, nós gostaríamos de ver a igreja cheia, mas nós não queremos saber de números. Nós temos medo de números. Nós não queremos de maneira nenhuma construir um ministério ao redor de números. Queremos ver a igreja cheia, mas sempre tivemos medo de contar as cabeças. E Satanás estava por detrás daquele censo que o rei Davi mandou levantar. Mas ele precisou da ajuda de Davi. E Davi, por motivos errados e do jeito errado, mandou fazer um censo. Conclusão: 70.000 pessoas morreram de uma praga. Por isso que eu digo, o mal existe no mundo, e ele se chama Satanás. E hoje de manhã ele está nos incitando a fazermos muitas coisas que não deveríamos fazer, ou deixar de fazer tantas outras que deveriam estar sendo feitas. E ele tem o objetivo de nos levar a desobedecer a Deus, e consequentemente ele quer ver Deus nos julgando, Deus nos castigando, Deus nos corrigindo, Deus nos punindo, como aconteceu com Israel. Em segundo lugar, o homem causa as calamidades, não só Satanás. Veja o verso 4: por que procura isto, ó meu Senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Joabe, o capitão do exército, tentou dissuadir o rei Davi. Joabe conhecia o mandamento de Êxodo 30, verso 12. Por isso Joabe disse: será delito, será pecado, será uma culpa que recairá sobre nós, meu rei. Por que você pensa em fazer isso? Só que a ordem do rei prevaleceu acima da ordem de Deus. Mas eu pergunto, entre o rei e Deus, quem você acha que Joabe deveria ter obedecido? A Deus. Mas não, ele obedeceu ao rei. Então ele também se tornou culpado. Primeiro, Davi, ele foi movido pelo orgulho. O que levou Davi a numerar todas as cabeças de Israel? Orgulho. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que você quer saber o número de pessoas que há em Israel? Para quê? Davi não se contentava em apenas ser o rei de Israel, em ser o rei da maior nação que havia naquela época. Ele queria números para se vangloriar e para se sentir satisfeito. 2 Samuel 24 deixa bem claro que não foi só Joabe, viu, irmãos, que tentou mudar a ideia do rei, mas todos os capitães também foram para o rei Davi e disseram: rei Davi, para que isso?
Talvez um deles tenha mostrado, olha aqui, olha, Êxodo 30, verso 12, diz que nós só deveríamos levantar um censo sob a direção de Deus, e assim mesmo, os homens teriam que pagar por isso, teriam que oferecer uma oferta. Mas ninguém conseguiu mudar a cabeça de Davi. Davi não deu ouvidos a nenhum deles, e isso se chama orgulho. Este mesmo Davi, alguns anos antes, havia dado ouvidos à voz de uma mulher chamada Abigail. Ele saiu para matar centenas de pessoas inocentes. E Abigail corajosamente se colocou entre ele e essas pessoas. E ajoelhada ela disse: tenha misericórdia de nós. O que você vai fazer vai ser um pecado horrível aos olhos de Deus. Você jamais poderá justificar essa matança. E a Bíblia diz que Davi deu ouvidos à voz daquela mulher, e até agradeceu por tê-lo impedido de cometer tamanho pecado. 20 anos depois, Davi era um homem diferente. 20 anos depois, Davi era uma outra pessoa. E infelizmente, às vezes, isso acontece conosco também. Os pais estão nos dizendo: não vá por este caminho, e nós vamos. O cônjuge, os pastores estão nos dizendo: não vá por este caminho, e nós vamos. Pior ainda, o Espírito Santo está nos dizendo: não vá por este caminho, e nós teimamos e vamos. Lembro-me de uma filha que acabou se envolvendo com um homem casado e muito mais velho. O pai disse: não, minha filha, não vá por este caminho. Mas ela foi. Só que depois de alguns anos, arrependida, ela viu que tomou uma decisão errada, ela culpou o pai. E ela disse: o senhor deveria ter sido mais rígido, o senhor deveria ter sido mais duro, e não poderia ter me deixado fazer o que eu fiz. E o pai disse: o que você queria que eu fizesse? Que eu a matasse? Nós vamos ver que Davi pelo menos não culpou Joabe, amém, irmãos? E não culpou os seus capitães. Porém eu lhe digo, Joabe teve culpa sim, porque ele acabou cedendo. Joabe foi movido pelo medo. Davi foi movido pelo orgulho, mas Joabe foi movido pelo medo. Se eu não fizer a vontade do rei, eu perco a cabeça. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, por isso saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Meus irmãos, o censo demorou 10 meses, quase um ano para dar tempo de mudar de ideia, quase um ano para dar tempo de se arrepender, quase um ano para você parar o censo, ainda que fosse no meio do caminho. Mas veja, a incitação do diabo foi tão forte, que nem o tempo conseguiu apagar a tentação na vida de Davi. Por 10 meses, Davi viu os seus homens passando de casa em casa e fazendo um levantamento numérico do número de pessoas. A igreja do século 21 tem agido assim também. A igreja tem medo dos homens e por isso acaba desprezando a Deus. Eu admiro os pais do pastor Daniel Johnson, que é o pai do pastor Carlos, os avós do pastor Carlos. Eu admiro, era o Mr. Lee e a dona Lola. Certo domingo pela manhã, eles já estavam arrumados para ir para a igreja, quando seus parentes de outro estado, de outra cidade, chegaram sem aviso na casa deles. Momentos antes de irem para a igreja, chegaram aqueles visitantes ilustres, aqueles visitantes nobres. Na hora o pastor Daniel, acho que tinha 7, 8 aninhos de idade, pensou assim: hoje nós não vamos à igreja. E ele gostou da ideia. Hoje nós não vamos à igreja. E para surpresa dele, o pai dele disse para os parentes: olha, nós estamos de saída para a igreja, vocês gostariam de vir conosco? Os parentes disseram: não, nós acabamos de chegar de viagem, estamos cansados. E o Mr. Lee disse: então fiquem à vontade, se sintam em casa, nós vamos à igreja e mais tarde estaremos de volta. Amém, irmãos? Que lição de vida. Eu admiro aquela filha,
estava acontecendo a mesma coisa. Todo domingo à tarde, o pai a visitava, impedindo que ela e a família viessem à igreja no culto da noite. Mas um dia ela criou coragem, ela disse: pai, eu preciso ir à igreja, o senhor gostaria de vir conosco? O pai sempre dizia não, mas naquele domingo ele viu que a filha estava determinada a ir à igreja e deixá-lo sozinho na casa. Então ele resolveu ir com a filha. Na manhã seguinte, ele teve um ataque cardíaco. Eu o visitei no hospital e ele aceitou a Jesus Cristo. 6 dias depois, ele veio a falecer. Só que Joabe não agiu com esta coragem. Ele teve medo do rei Davi. Não é à toa, irmãos, que muitos de seus homens e seus amigos, e talvez até parentes de Joabe, tenham morrido dentre os 70.000 judeus atingidos pela praga em Jerusalém. De acordo com 1 Crônicas 21, Satanás e os homens são os causadores das grandes calamidades. Talvez hoje você esteja passando por calamidade na sua vida, e você só tem 2 pessoas a culpar: você mesmo e o diabo. Você porque deu ouvidos, e o diabo porque o incitou. O mal existe no mundo e ele se chama Satanás. O mal existe no mundo e ele se chama pecado, meu pecado. E agora? O mal exige correção por parte de Deus, que se chama julgamento. E é por isso que o diabo nos incita. Ele quer ver o julgamento de Deus caindo sobre a nossa cabeça. Deus usa as calamidades para pôr fim ao pecado. Veja comigo, versos 11 e 12. E Gade veio a Davi e lhe disse: Gade era um profeta. Assim diz o Senhor: escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Deus é tão misericordioso que ele ainda deu a Davi 3 opções de julgamento, mas o pecado não poderia sair ileso. A desobediência de Davi, o orgulho de Davi não poderia sair ileso. Mas Deus, na sua misericórdia, disse: eu vou lhe dar 3 opções de julgamento. O diabo sabia o tempo todo que Davi seria julgado, Israel seria julgado, e era isso que ele queria. Vamos entender a razão que Deus ofereceu 3 alternativas para o rei Davi. Primeiro, foi para provar o que havia dentro do coração do rei. Tá, vamos ver se Davi se arrependeu de verdade. Mas também foi para provar que Deus é misericordioso mesmo na hora da calamidade. Deus é gracioso mesmo na hora do julgamento. Amém, irmãos? Veja Salmo 103, verso 9. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Quantos, além de mim, já sentiram aqui o peso da mão de Deus? E é pesada, amém, irmãos? Mas eu me lembro, mesmo a mão de Deus pesada sobre a minha vida, havia graça, havia misericórdia, havia amor. Esse é o nosso Deus. Primeira opção, 3 anos de fome. Davi, você quer passar por 3 anos de fome? Não haverá grãos, não haverá carne, não haverá alimentos. 3 anos de fome? Com certeza, muito mais pessoas iriam morrer em 3 anos de fome. Só que Davi, por ser muito rico, e sua família, por fazer parte, da monarquia, não seriam atingidos. Só os mais pobres, só os mais humildes seriam mortos, seriam atingidos pela fome. Davi pensou: isso não seria justo. Eu sou o causador desta praga, eu sou o causador desta desgraça. Não seria justo escolher 3 anos de fome e assim poupar a minha família, mas não poupar o restante de Israel? Ele disse: não, isso eu não quero. Então Deus lhe deu 3 meses de derrota militar. De novo, agora só os soldados iriam morrer, só os soldados seriam dizimados,
mas Davi e a sua família seriam mais uma vez resgatados, eles não passariam por isso. E Davi pensou: não, isso também não é justo, eu sou o causador, eu sou o culpado. E então Deus lhe deu 3 dias de peste sobre a terra. Nas 2 primeiras escolhas, Davi e sua família poderiam sair ilesos, mas agora desta praga Davi não sabia quem sairia ileso. Como aconteceu com a Covid-19, ninguém sabia quem seria o próximo, amém, irmãos? A Covid atingiu desde os mais ricos até os mais pobres. Além disso, nas 2 primeiras opções, Israel ficaria à mercê da misericórdia dos homens, e Davi sabia que o ser humano não tem misericórdias. Então Davi decidiu: é melhor cair nas mãos de Deus, amém, irmãos? Do que cair nas mãos dos homens. Davi escolheu o que era justo, Davi escolheu o que era mais seguro: cair nas mãos de Deus. Ele sabia que Deus é um Deus muito gracioso e é um Deus muito misericordioso. A pergunta é se esta praga em Israel colocou fim ao pecado. Será que Davi aprendeu? Verso 17 responde que sim. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal? Mas estas ovelhas que fizeram, ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Sabe quando eu sei que eu estou arrependido dos meus pecados? Quando eu não culpo ninguém por eles, a não ser a mim mesmo. Enquanto eu estiver dividindo a minha culpa, compartilhando a minha culpa com a esposa, com as filhas ou com a igreja, eu não me arrependi. Você só sabe que se arrependeu quando você admitir: eu pequei, eu fiz o que parecia mal aos olhos de Deus. E não coloque a sua culpa em mais ninguém. E em quarto lugar, Deus usa o nosso arrependimento para cessar as calamidades. Deus usa o nosso arrependimento. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei. Gravemente pequei. Quando foi a última vez que você disse para Deus: gravemente pequei em fazer este negócio? Porém agora ser servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Tudo indica que dos 70.000 homens que morreram, foram homens, durante a praga, nenhum deles era da tribo de Levi e nem da tribo de Benjamim. Por quê? Porque Joabe, lembra de Joabe? Aquele que fez o censo, aquele que trabalhava para o IBGE de Israel. Joabe deliberadamente não quis cadastrar nenhum judeu que fosse da tribo de Levi ou que fosse da tribo de Benjamim. Joabe sabia que haveria julgamento. Não é triste isso? Nós sabemos que haverá julgamento se nós permanecermos no pecado. Nós sabemos que não haverá bênçãos no pecado. E Joabe sabia que haveria julgamento, e ele disse: eu não vou contar nenhum levita, porque a tribo de Levi carrega a arca do concerto. A tribo de Levi carrega as tábuas dos mandamentos, amém, irmãos? A tribo de Levi carrega o cajado de Moisés. Essa tribo não pode ser tocada. E Benjamim já era a menor tribo de Israel. Se mais alguns homens tivessem sido dizimados, aquela tribo teria desaparecido da face da terra. Joabe então deliberadamente não quis cadastrar ninguém dessas 2 tribos. E apesar de todas as calamidades, eu quero que você saiba nesta manhã, é Deus quem escolhe quem será atingido, quem não será atingido. Mais de 15 milhões de pessoas morreram com a Covid-19 entre os anos de 2020 a 2023. Mais de 15 milhões de mortes foram atribuídas à Covid. Mas eu lhe garanto, ninguém desses 15 milhões morreu fora do plano de Deus.
O melhor escape que existe é o nosso arrependimento. Amém, irmãos? Melhor escape que existe. Veja, 2 Crônicas 7,14. Não sou eu dizendo. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos acreditam nisso? Mas temos que nos humilhar na presença de Deus, orar, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Como Davi se arrependeu? Através da comunhão com Deus. Verso 26, então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele, no altar, holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. No Novo Testamento, a igreja, a comunhão dos santos, substituiu o altar do Velho Testamento. Hoje, o nosso altar é esta reunião solene. O nosso altar é este momento em que nós estamos vivendo. Ofertas queimadas eram oferecidas para o pagamento de pecados. Davi as ofereceu. E ofertas pacíficas eram oferecidas para manter comunhão, amizade com Deus. E Davi as ofereceu. Davi sabia, no entanto, que ele não poderia ter comunhão com Deus sem arrependimento de pecados. Ninguém pode manter comunhão com Deus e viver na prática do pecado ao mesmo tempo. Há de haver arrependimento primeiro, para depois haver amizade entre você e Deus. Por isso ele ofereceu esses dois tipos de sacrifício, ofertas queimadas e pacíficas. E Deus prometeu em Isaías 66:2, mas para esse olharei, para quem? Para o pobre abatido de espírito e que treme da minha palavra. Davi não tremeu da palavra de Deus antes de pecar, mas ele tremeu depois, amém, irmãos? E Deus promete, ele vai olhar para quem treme da sua palavra. Deus enviou fogo sobre aquele altar que Davi havia construído, e aquele fogo foi uma prova de que Deus estava perdoando o pecado, que Deus estava pagando o pecado do rei Davi. E Davi também se arrependeu através da sua submissão a Deus. Desobediente, rebelde, insubmisso, agora obediente, submisso. Veja o verso 18. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade, o profeta, que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã. Por que na eira de Ornã? O lugar era importante. Eu quero louvar a Deus em casa, eu quero servir a Deus em casa. Não, Deus disse para você se congregar. Amém, irmãos? Você não escolhe o lugar, quem escolhe o lugar é Deus. Você não escolhe. E Deus escolheu o lugar, a eira de Ornã. É ali que você vai se arrepender, é ali que você vai se reatar comigo, na eira de Ornã. Foi o lugar onde Abraão, anos antes, havia quase sacrificado o seu filho Isaque em obediência a Deus. Foi na eira de Ornã. Anos atrás, Isaque quase foi imolado naquele lugar. Também foi neste lugar que Deus mandou Salomão construir o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém foi construído ali, sobre a eira de Ornã. Foi o lugar onde, alguns anos mais tarde, Jesus Cristo, Filho de Deus, foi crucificado, foi pendurado. Foi ali no Monte do Calvário, em cima da eira de Ornã, que Jesus foi oferecido ao mundo. E você sabia que deste lugar, um dia, Jesus Cristo vai governar o mundo inteiro? Veja como o lugar é importante. Davi poderia ter dito: não, Senhor, eu vou sacrificar aqui do meu palácio. Não, você não tem vontade própria, você não pode decidir. Este lugar custou 600 ciclos de ouro, do bolso de Davi. Davi não pôde pagar do dinheiro do governo, teve que pagar do seu bolso. Ou seja,
100 mil dólares nos dias de hoje, mais de 500 mil reais nos dias de hoje. Davi disse: porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Eu vou pegar do que é meu. Quanto custa o local onde você adora a Deus nos dias de hoje? Custa o seu domingo? Custa a sua quarta-feira? Custa as suas horas de oração? Pessoas querem servir a Deus, mas desde que não lhes custe nada. Para Davi custou arrependimento, tempo e dinheiro. Um pastor visitou uma família e pediu: fiquem mais firmes, nos ajudem no ministério. E o pai de família disse: pastor, nós já damos o dízimo para pagar os seus óbolos pastorais, para que você visite, para que você edifique as pessoas. Nós só queremos frequentar a igreja e você trabalha para nós. Porque Deus permite calamidades. O mal existe no mundo e ele se chama Satanás. O mal existe no mundo e ele se chama pecado. O mal existe e por isso existe o julgamento divino. O mal existe e por isso Deus exige o nosso arrependimento. Tá, qual que é a solução para o mundo? É uma COP30 em Belém do Pará. Mas a solução para o povo de Deus é arrependimento. Amém, irmãos? Vamos todos ler juntos Isaías 55, versos 6 a 7 e encerrar por aqui. Isaías 55, versos 6 e 7. Todos juntos? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Irmão Kiko, tenha bondade, vamos tocar um hino, e ao som do hino, quem precisa e quem deseja, pode usar esse altar. Talvez você não deseja, mas você precisa. Pode usar esse altar. Vamos fechar os olhos.